Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Papo de Bolsa. Eu sou o B. Aguilar, analista de investimentos NPI, e hoje eu quero trazer, sob demanda de vocês, um conteúdo sobre os ETFs irlandeses. Essa semana abri caixinha de perguntas lá no Instagram e chegaram várias dúvidas a respeito dos ETFs irlandeses, sobre o que são, se eles ainda valem a pena, mesmo depois das mudanças da PL das offshores, que acabou tirando algumas vantagens tributárias deles, mas também quero responder essas perguntas e trazer alguns exemplos do que poderiam ser ETFs irlandeses como uma alternativa para nós investidores brasileiros. Então me acompanha até o final do vídeo, já deixem um like de vocês, se inscreva aqui no canal porque tem conteúdo novo toda semana e claro, gente, já me contem aqui nos comentários se vocês já estão investindo diretamente lá fora, se vocês já tomaram consciência da importância de ter parte do patrimônio dolarizado ou em uma jurisdição diferente, em uma moeda muito mais forte do que a nossa. Se você ainda não chegou a essa conclusão, eu vou te dar uma sugestão. Abre hoje mesmo um portal de notícias aí qualquer e fica 5, 10 minutinhos rolando ali as notícias para você entender o que está acontecendo por aqui e também no mundo, que eu acho que isso vai ser mais do que o suficiente para te convencer. Mas vamos lá, gente, vamos começar trazendo então o que são esses ETFs irlandeses. Os ETFs irlandeses, eles são ETFs domiciliados na Irlanda. E aqui a gente já começa a entender então que existem algumas diferenças do mercado irlandês para o mercado americano. É bem verdade que nós conseguimos acessar os ETFs irlandeses através de corretoras americanas, de algumas corretoras americanas, inclusive algumas corretoras que são especializadas em brasileiros também já começaram a oferecer esses ETFs irlandeses. Mas ainda assim, mesmo que a gente consiga negociar por essas corretoras americanas, esses ETFs irlandeses, eles respondem às regras da Irlanda, porque ele está domiciliado lá. Basicamente, existem algumas diferenças também entre os mercados. Quando a gente olha lá para os Estados Unidos, o que a gente mais encontra lá são ETFs que distribuem dividendos. Só que lá os dividendos são tributados em 30% diretamente na fonte. E aí que muitos de vocês começam a querer buscar os ETFs de acumulação, que são aqueles que investem os dividendos nele mesmos, que não fazem essa distribuição justamente para não ter essa tributação. E aí vocês acabam descobrindo então o que são os ETFs irlandeses, porque lá existem dois tipos de ETFs, os de acumulação e os de distribuição. Então, os de acumulação são aqueles que reinvestem os dividendos nele mesmos e sim, existe também lá na Irlanda, assim como nos Estados Unidos, os ETFs de distribuição, que são aqueles que distribuem os dividendos. Só que existem algumas diferenças tributárias, tá, gente? E aqui eu quero trazer para vocês, então, como que ficaram essas diferenças depois da PL das offshores, tá? Então, basicamente, quando a gente investe hoje nos ETFs americanos, nós temos que os dividendos serão tributados em 30% diretamente na fonte. Quando a gente fala dos ETFs irlandeses, óbvio que não vai ter imposto, porque basicamente não tem dividendo sendo distribuído, e quando a gente fala dos de distribuição, então, por um acordo de bitributação, a Irlanda ela vai tributar os dividendos em apenas 15%, porque ela tem esse acordo com os Estados Unidos. Então, quando a gente pensa nos ETFs irlandeses, nós conseguimos ter uma grande economia de praticamente 50% só nesse imposto de dividendos. E se a gente decidir investir, então, nos ETFs irlandeses de acumulação, melhor ainda, porque não vai ter nenhum imposto, porque não tem dividendo sendo distribuído. Já sobre a questão do imposto sobre o lucro, é bem verdade que caiu aquela isenção dos 35 mil reais que nós tínhamos antes da PL das offshores, né? E aí o que acontece? Agora, praticamente, é aqui onde talvez muitos entenderam que os ETFs irlandeses perderam um pouco de vantagem, mas é que agora, basicamente, todos os ativos que nós tivermos lá fora, sejam dos Estados Unidos, seja lá na Irlanda, eles serão tributados em 15% sobre o lucro. Então, a partir do ano que vem, por exemplo, você vai ter que olhar o quanto você tinha no início de 2024, o quanto você tinha no final, e aí você vai ter que entender se você está tendo lucro nas suas operações e recolher 15% sobre elas. Então, essa apuração, agora ela é anual. Quando a gente falava de antes da PL das offshores, essa apuração, ela era mensal. Quando você recebia os dividendos, você tinha que preencher carnê-leão. Quando você vendia um ativo, você tinha que ir lá no GCAP, preencher a operação, gerar o DARF, fazer o pagamento no mês subsequente. Basicamente, não tem mais isso. Agora a apuração ela é anual, mas
acabou caindo então essa isenção dos 35 mil reais. O ponto é, quando a gente fala dos ETFs americanos e irlandeses, ao meu ver, uma outra grande vantagem que os ETFs irlandeses podem ter é justamente na questão do imposto de herança. Lá nos Estados Unidos, se você tem mais de 60 mil dólares investidos, você pode ter incidência de 18 a 40% desse imposto de herança incidindo sobre o que exceder esses 60 mil dólares. Só que lá na Irlanda não tem essa história de imposto de herança, não tem essa história de estate tax, então os ativos que você tiver que são domiciliados na Irlanda, eles não vão ter a incidência desses impostos de estate tax, de imposto de herança, e ainda por cima você tem a economia nos impostos dos dividendos, ou se quiser investir então nos ETFs de acumulação, não vai ter imposto nenhum. Então essa é a principal diferença dos ETFs irlandeses para os ETFs americanos. Apesar deles terem perdido uma pequena vantagem por conta da queda, né, da isenção dos 35 mil reais, então agora a gente vai ter que pagar 15% de imposto sobre qualquer lucro que a gente tiver lá fora, ainda assim existe a vantagem dos tributos dos dividendos e dessa questão do estate tax, tá? Mas beleza, entendido isso, gente, agora deixa eu trazer para vocês alguns exemplos de alguns ETFs irlandeses que correspondem a ETFs muito procurados e que muitos brasileiros investem, mas que são as versões americanas. O primeiro que eu quero trazer, gente, é o VT. O VT, ele basicamente tá sim no top 10 dos ETFs que os brasileiros mais investem. Eu fiz um vídeo, inclusive, aqui no canal trazendo esses ETFs, vou deixar como sugestão para vocês aqui em cima assistirem depois. Mas a questão é, o VT, quando você investe nele lá nos Estados Unidos, você tá tendo uma exposição global. Então, ele tem mais de 9.400 empresas espalhadas pelo mundo inteiro. Claro que ele tem um foco nas principais economias, nas grandes economias, mas ele é super diversificado e consegue mitigar muito bem os riscos. Então, se você tá tendo um problema lá nos Estados Unidos, mas no outro canto do mundo as coisas estão um pouco melhores, você consegue equilibrar um pouco esses pratinhos, tá? A questão é, existe uma versão irlandesa que ela pode cumprir uma proposta muito parecida com esse VT, que é o VWRA. O VWRA, gente, é esse que vocês estão vendo aqui na tela, né? E aí, é claro, esse site Just ETF, eu já deixo a dica para vocês, tá? Vocês conseguem pesquisar vários ETFs irlandeses por aqui, tá? Então, o VWRA, eu vou vir aqui em holdings para vocês entenderem do que eu tô falando, mas basicamente ele tem mais de 3.600 empresas e veja que ele também te expõe globalmente. Claro que a maior concentração ainda tá nos Estados Unidos, mas tem Japão, China, Alemanha, Canadá, tem França, tem vários outros países aqui. É bem verdade que por ter uma exposição maior nos Estados Unidos, as principais posições desse ETF vão ser sim aquelas empresas de tecnologia que nós sabemos que também tem puxado muito o bonde da Bolsa Americana, né? Mas existem muitas outras empresas importantes que estão dentro desse índice, porque são mais de 3.600 empresas. Quando a gente fala da performance, então basicamente esse ano já sobe aí mais de 24% e nesses últimos 5 anos 77%. Mas beleza, isso aqui é uma opção, tá? Que poderia substituir, por exemplo, o que é a proposta do VT de te expor globalmente. Um outro ETF que os brasileiros gostam muito e geralmente acaba sendo um dos primeiros ETFs que a gente coloca na carteira quando coloca o pezinho lá fora, são os ETFs que replicam o S&P 500. Então nós temos o SPY, temos o IVV, temos o VOL, temos vários ETFs que replicam o S&P 500. E quando a gente pensa então em investir nas 500 maiores empresas lá fora, que é basicamente o que a gente faz quando investe num SPY, num VOL, num IVV, então nós temos uma versão irlandesa desse ETF. E lembrando que todos esses ETFs que eu tô trazendo para vocês são ETFs de acumulação. Então você não vai ter a tributação dos dividendos, porque os dividendos são reinvestidos neles mesmos e ainda carrega aquela vantagem de não ter o imposto sobre herança também, beleza? Mas vamos lá. A versão que nós temos então irlandesa é o CSPX. E o CSPX, gente, deixa eu colocar aqui em holdings que vocês vão entender. Então temos aqui as 503 empresas que compõem o S&P 500. Claro que principalmente aqui a localização vai ser os Estados Unidos. As Magnificent Seven, que são as 7 magníficas, né? Aquelas empresas de tecnologia que estão puxando o bonde do S&P 500, vão fazer parte então da principal composição desse ETF, mas sim ele te dá uma diversificação
relação aos Estados Unidos e são 500 empresas, então não dá para dizer que é pouca diversificação, apesar de ter um peso maior nas empresas de tecnologia. Quando a gente fala de performance, então esse ano sobe mais de 31%, lembrando, né, gente, que aqui esse Just ETF, ele geralmente mostra a cotação, tudo bonitinho em euros, tá? E quando a gente fala dos últimos 5 anos, então a gente tem aí uma rentabilidade de mais de 113%. E aí você deve estar pensando, pô, Bea, o S&P 500, investir então em algum ETF que replica o S&P 500 é melhor em um que te expõe globalmente. Gente, calma, são coisas complementares. Não é porque o S&P 500 teve uma performance melhor que ele de fato vai ser melhor do que um VT, porque ao meu ver são coisas com propostas diferentes. O VT ele te dá muito mais diversificação, ele mitiga muito mais riscos, então naturalmente ele pode ter uma performance um pouco menor do que a do S&P 500. Mas inclusive estes podem ser ETFs que podem se complementar, assim como o terceiro ETF que eu quero trazer para vocês também pode servir como um complemento para uma carteira de ETFs. Então, basicamente, quando a gente olha lá para fora, você tem ETF de tudo. Você tem mais de 3 mil ETFs lá fora. E existem ETFs, por exemplo, que replicam os mercados emergentes. Eles consideram mercados emergentes até mesmo nós aqui no Brasil e tudo mais. Então, como um VT ou como um VWRA, que é a versão irlandesa do VT, eles acabam focando nas principais economias, em grandes economias, então olhar para os mercados emergentes você poderia complementar essa carteira com VT. Claro que não é obrigatório, mas eu só tô falando de como a gente pode combinar os ETFs, tá? E aí o que acontece? Lá nos Estados Unidos existem alguns ETFs que replicam os mercados emergentes. Então nós temos o EEM, nós temos o IEMG. E aí quando a gente fala do mercado irlandês, nós temos esse daqui que é o EIMI. Então basicamente o EIMI, ó, ele é dos mercados emergentes, tá aqui em cima, né, no próprio nome dele. E uma outra coisa que eu não falei, quando vocês forem olhar os ETFs irlandeses, todos eles vão ter os seeds aqui do ladinho para indicar, né, que eles estão então na jurisdição deles lá, né, que não são os ETFs americanos. Então vamos lá, quando a gente fala de holdings, vejam que nós temos aqui Taiwan Semiconductor, Tencent, Samsung, Alibaba, tem várias empresas aqui. E os países, a gente tem China, Índia, Taiwan, Coreia do Sul, Brasil, Arábia Saudita, África. Então, assim, existem muitas outras localidades que muitas vezes, talvez um VWRA vai acabar não tendo. Então, por isso que eu digo para vocês que eventualmente um ETF pode complementar o outro. É bem verdade que eu vou mostrar performance para vocês agora e eu sei que alguns de vocês vão torcer o nariz, mas não é para menos. Nós estamos falando de mercados emergentes, né? Esse ano sobe mais de 12%, mas em 5 anos subiu 27%. O que acontece, né, gente? Os mercados emergentes, quando a gente fala principalmente do gringo, do investidor americano, ele entende que mercados emergentes têm hora para sair e hora para entrar. E nesses últimos 3, 4 anos não têm sido fáceis, né, para os mercados emergentes. Veja a nossa bolsa aqui no Brasil, que está de lado praticamente ao longo de todo esse tempo. Então o que acontece? Os gringos, eles podem ter um momento que eles vão acabar entrando, aí esses índices, esses ETFs vão acabar subindo bastante, mas vai ter um momento que eles também vão largar a toalha, vão voltar lá para a santa paz do país deles e vão deixar o nosso um pouco de lado. Então é claro que isso também interfere na própria performance e na rentabilidade desses ETFs, porque como os gringos negociam, acabam influenciando bastante, então, nessa questão de performance, tá? E aí é claro que existe toda uma análise macroeconômica, situação de mundo, dos países específicos, tudo isso tem que ser levado em conta. Mas eu trago como uma opção porque sim, eventualmente, né, a gente quer complementar a carteira, diversificar a carteira, até mesmo investindo através de ETFs, então existem essas opções. Existem muitas outras também, tá, gente? Por exemplo, no mercado irlandês, você não vai ter, por exemplo, um ETF de Bitcoin como tem lá nos Estados Unidos, mas você tem um ETF que pode replicar um índice que tem empresas de tecnologia ligadas às criptomoedas, corretoras, mineradoras, uma Nvidia, por exemplo, que faz as placas e por aí vai. Então, assim, existem muitas possibilidades. Se você entrar nesse Just ETF, muitas vezes você pode pesquisar, então, ETFs que são similares aos ETFs americanos, que poderiam ser alternativas, mas na versão irlandesa, e, claro, avaliar se isso é para o seu perfil. Eu digo que, se você está buscando um ETF de acumulação, os ETFs irlandeses podem ser uma boa pedida. Se você está na iminência de ter a incidência do imposto de herança, do estate tax, os ETFs irlandeses também podem ser uma boa pedida, beleza? Bom, pessoal, por hoje, basicamente, eu acho que era isso, mas se ficou alguma dúvida, podem escrever nos comentários que eu tô sempre atenta. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.